Oi! Eu esqueci de gravar a introdução desse vídeo, então tô gravando agora. Bom, esse vídeo ele vai ser um pouco mais focado pra explicar como que funciona, né, a minha entrada no projeto. E eu mostrei um pouco a minha rotina estudando pra uma das equipes que eu entrei. Eu vou explicar isso mais pra frente também. E também estudando um pouco pra uma das provas que eu vou ter essa semana. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Bom, explicando aqui como é que foi. No final do ano passado, a Mandacaru, que é um projeto de extensão aqui da UFPE, abriu as inscrições. Eu já estava pensando em entrar um tempo já, alguns meses antes. Então, assim que abriu as inscrições, no primeiro dia eu já me inscrevi. E, bom, aconteceu que eu entrei na Mandacaru e eu entrei em duas equipes. Eu entrei na equipe de projeto mecânico, que é a parte que eu mais tenho afinidade, tanto por causa da monitoria, tanto por ser uma área que eu já tenho uma tendência a gostar mais. Eu também entrei na parte de aerodinâmica, era uma área que eu queria explorar mais, então por isso que até que bem diferente as áreas de aerodinâmica e de projetos. Então eu queria explorar as duas e eu entrei nas duas equipes. Quanto à parte de projeto mecânico, eu preciso aprender a usar o SolidWorks. Eu já baixei, dei um trabalhinho, mas já consegui baixar. E eu já fiz algumas peças neles. E no próximo vídeo eu já pretendo fazer uma asa nele. Mesmo que não seja com todas as especificações e medidas corretas, mas só para aprender o passo a passo de fazer uma asa. Nesse vídeo eu não coloquei porque ele já tá muito longo, então não ia ficar muito legal. A parte de aerodinâmica foi o foco maior desse vídeo, porque eu tava estudando exatamente para essa parte, e aí vocês vão ver, eu vou mostrar um pouco também dos arquivos que eu tava usando para estudar. E é isso. Outra coisa também que vai ter nesse vídeo é que eu estava estudando para materiais, porque a prova inicialmente ia ser para daqui a 1,5 semana, mais ou menos. Só que nessa semana eu já vou ter 3 provas, de cálculo 3, física 3 e dinâmica. Só que a dinâmica já é uma matéria bem pesada e tá sendo bem difícil. De todas as matérias que eu tô tendo, dinâmica é a mais difícil. E aí a gente falou com o professor e a gente conseguiu antecipar essa prova e ela agora vai ser essa semana, vai ser na quinta-feira. E esse vídeo vai ser mais focado para isso, estudando para essa parte de aerodinâmica e para essa parte de materiais. Um pouco mais de aerodinâmica do que materiais. Mas no próximo vídeo eu já pretendo ter um pouquinho de SolidWorks, a finalização dessa parte de materiais e mostrar estudando para dinâmica. Que quando eu terminar estudando para materiais, o foco maior vai ser dinâmica. Aí agora o que eu tô estudando é essa parte da aerodinâmica, né? Sobre a parte da asa. E eu tô vendo em alguns artigos científicos, além do livro que a gente toma como base. Eu tô anotando tudo aqui, porque é basicamente umas questões, e aí eu tô pesquisando as coisas que eu ainda tô meio sem entender direito. E aí até que tá saindo do lugar.
no caso, hoje é sábado, mais ou menos às 6h20 da noite, e eu preciso entregar hoje até 10 horas. Eu já tenho toda a pesquisa aqui. Aqui e aqui. A questão é que tem coisas aqui importantes que eu não consigo entender, então eu não consigo responder. Tem um gráfico que tem as 3 questões que eu não consigo entender. No caso, eu consigo entender o gráfico, só que eu não consigo entender a relação dele com a parte aerodinâmica. E eu não consigo achar nada que tenha, porque aqui já tem quantos? 1, 2, 3, 15 pesquisas científicas e eu não descubro para que isso serve. Não descubro qual é a relação disso aqui com a aerodinâmica, então eu não consigo explicar usando esse gráfico, porque eu não sei nem para que ele serve. Eu não sei. Pra mim, tem outra questão aqui que pra mim tá faltando informação. E eu não sei o que fazer. Então, eu não lembro aqui se eu gravei estudando materiais ontem, mas de qualquer forma eu terminei aquela pesquisa que eu tava fazendo da parte da aerodinâmica do projeto. Já enviei e ontem, depois disso, eu ainda estudei um pouco mais dessa parte de materiais, que eu vou ter essa prova essa semana, na quinta-feira. E essa parte aqui eu já tinha feito lá na faculdade, essa parte aqui e mais ou menos até essa parte de força aqui. Aí eu terminei essa partezinha aqui e fiz isso aqui ontem. E comecei essa outra parte aqui. Mas essa é só a parte teórica. E aí eu fiquei muito sem paciência, porque eu já tinha passado o dia todo pesquisando. E aí eu resolvi parar. Já eram 11 horas mais ou menos, já tava bem cansada. Aí eu parei de estudar. E eu tô voltando agora. Hoje é outro dia, que no caso domingo. E eu tô fazendo agora as questões. Eu tô fazendo aqui. Eu anotei a pergunta e eu tô colocando as respostas aqui. Como eu tô fazendo isso aqui como uma forma de revisar o assunto, não só de responder, eu tô colocando respostas mais elaboradas. Se, por exemplo, aqui tem uma pergunta que é para escolher uma das 5 possibilidades que tem de classes de materiais e para falar melhor sobre uma delas. Só que aí eu vou falar sobre todas elas, para caso na prova caia uma questão dessa e peça especificamente o material, assim eu vou saber de todos. E assim também serve como um resumo do assunto também. Tanto que essa primeira questão aqui nem precisava disso tudo, precisava só dessa partezinha aqui. Mas aí eu anotei tudo porque já ficava com informação a mais, já serviu como uma revisão. São 3 vídeos pra fazer. Se eu me mantiver fazendo isso aqui, vai demorar um pouco pra terminar. Mas eu acho que vai ser melhor de fazer isso assim. E depois eu volto aqui pra explicar uma coisa que eu fiz quando eu tava estudando pro projeto. Uma coisa que me ajudou muito. Que, embora eu não tenha conseguido responder tudo da melhor forma possível, a forma como eu fiz pra poder responder aquelas questões me ajudou muito. Bom, pra explicar mais ou menos o que foi que eu fiz com essa parte de aerodinâmica quando eu tava estudando, esse caderno aqui é o que eu tô usando pra anotar as coisas do projeto, né? E eu tinha as questões pra responder sobre aerodinâmica que eu precisei fazer depois de ler um livro específico pra essa parte de fundamentos de engenharia aeronáutica e fazer um resumo. Só que assim, ler um livro em si em 2 dias e fazer um resumo não me fez aprender muito, sabe? Eu aprendi, eu sei o básico, só que não me fez fixar tanto o assunto. Essas questões me ajudaram muito mais do que ler e fazer um resumo. Então, foram 3 perguntas que eu precisei fazer, só que, bom, era basicamente assim, tinha o contexto da pergunta,
e tinha a pergunta em si, no caso, que eu tinha que responder. Não era nem exatamente uma pergunta, mas era o que eu tinha que responder. E aí, o que eu fiz aqui, por exemplo, na primeira questão, eu anotei, basicamente, o que a questão pedia para que eu fizesse, anotei os dados que a questão me deu e anotei a pergunta em si da questão, porque era basicamente o objetivo dos engenheiros em fazer alguma coisa específica da aerodinâmica. Aí eu anotei qual era o objetivo e depois anotei qual era a pergunta. Aí depois disso, analisando toda o enunciado da questão, eu anotei aqui embaixo o que pesquisar. Aí eu fui colocando em tópicos, tipo, o que é tal coisa, o que é tal coisa. Assim, eu fazia uma listagem de tudo que eu tinha que pesquisar. Tudo isso aqui eu já tinha lido no livro, mas só que como já tinha uns dias que eu tinha lido, eu já tinha esquecido, eu já não sabia bem, eu tinha confundido um termo com outro. Então foi bom eu fazer isso aqui e eu pesquisava, tanto que eu ia colocando aqui como, ok, isso que eu já tinha pesquisado. Aí aqui embaixo eu coloquei mais alguns dados que tinha na questão e depois eu coloquei as respostas da pesquisa. Aí eu fui colocando também em tópicos, tudo que eu tinha pesquisado aqui, daqueles tópicos de perguntas que eu fiz, que eu precisava pesquisar mais, eu fui respondendo. E aí, fazer isso me ajudou muito mais, porque isso eram coisas que necessariamente eu não precisava falar sobre isso para poder responder a questão, mas eram coisas que eu precisava saber para poder responder, mesmo que eu não fosse usar isso. Mas isso aqui era, como eu disse, era o que tinha no livro, só que o fato de eu pesquisar especificamente uma coisa me ajudou mais do que simplesmente ler um texto em que tinha várias coisas nele. Por exemplo, tem um coeficiente em que ler sobre ele, em meio de um monte de outra coisa que eu tinha que ler, não me ajudou tanto. Mas eu pesquisar sobre ele para saber a influência dele com outras coisas, eu pesquisar e dentro dele achar outras coisas que eu pesquisasse relacionadas a ele me ajudou muito mais a entender. Então essa parte de eu poder direcionar o meu estudo ficou bem melhor. E eu fiz isso para as outras questões, por isso que foram tantas horas de pesquisa, porque eu fui analisando cada palavra basicamente que tinha no enunciado e cada coisa que eu precisava pesquisar para poder entender melhor e respondendo cada uma dessas coisas também, né, que eu ia tendo nas pesquisas. Isso aí acabou precisando ver um monte de pesquisa científica, né, eu falei aqui ao longo do vídeo. E mesmo que eu não tenha conseguido responder tudo da melhor forma possível, porque mesmo pesquisando isso tudo eu não consegui achar algumas coisas, eu ainda achei isso tudo muito produtivo, porque consegui fixar e entender melhor as coisas que eu aprendi no livro, né? Então, eu tô fazendo isso com materiais também, que, por exemplo, eu falei, né, que eu tava anotando mais do que a questão pedia. Por exemplo, nessa primeira questão, ela pedia só a relação entre a estrutura, o processo de fabricação, as propriedades e o desempenho do material. Só que aqui eu já expliquei um pouquinho mais detalhado e aqui em si é a resposta direta. E basicamente eu pesquisei o que é uma estrutura, pesquisei quais são as propriedades, pesquisei os processos de fabricação. E aí, nisso eu consegui elaborar a resposta. Então, não necessariamente pesquisar a resposta, mas as coisas que envolvem a resposta. Isso me ajudou muito mais. Eu acho que isso funciona mais para questões teóricas do que para cálculo, né? Porque no caso de cálculo seria melhor você fazer uma listinha com o passo a passo. Mas essa parte um pouco mais teórica, em que você responde realmente com textos, realmente ajudou muito. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Tchauzinho!